Senhoras, senhores, presidente, relator, ao conjunto dos parlamentares que estão aqui presentes, imprensa, militantes, amigos, amigas, que desde a primeira reunião e audiência no Conselho de Ética têm, em todas as sessões, acompanhado esse caso. Eu não tenho do que me envergonhar e eu não tenho que temer, porque eu estou carregando a verdade. Nós estamos carregando a verdade. E eu queria me manifestar nesse momento em relação a cada um dos pontos que foram trazidos ao conhecimento do relator no recurso apresentado. Primeiro deles, a ausência de fato específico. Quem pega a representação ao Conselho de Ética verifica que ali tem um apanhado de condutas que, no final das contas, tem como objetivo criminalizar a minha ação política, a nossa ação política, a ação política do mandato, que hoje conta com 10 movimentos, organizações e partidos políticos no seu conselho. Todo mundo que participa de um processo que se baseia minimamente em princípios constitucionais sabe que ninguém resiste a um processo sem garantias. Quando há condutas não determinadas e delimitadas para o estabelecimento da defesa, o que existe de antemão é um julgamento de um script que já estava previamente estabelecido. Dá inveja ao processo de Kafka, ou pelo menos é uma comparação muito parecida como eu me sinto hoje vivenciando esse procedimento, desde a representação no Conselho de Ética ao que eu estou vivenciando hoje aqui também na Comissão de Constituição e Justiça. Com a votação definitiva na CCJ, que muito provavelmente deve ocorrer na terça-feira da próxima semana, e depois disso com o indicativo de mais 60 dias até que a matéria seja deliberada pelo plenário da Câmara. Do que eu estou sendo acusado? Eu estou sendo acusado do empurrão, do chute na bunda que eu dei como reação ao provocador do MBL. É essa a acusação que pesa contra mim? Eu estou sendo acusado e eu tenho que responder às críticas públicas e duras, muitas vezes adjetivadas, ao ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, adjetivos esses que são da minha completa responsabilidade, muitas vezes não atendendo à solicitação de queridos colegas, né, Chico, para que não os utilizasse em determinado momento. É em relação a isso que pesa a acusação contra mim? A acusação contra mim é porque eu e mais um grupo de parlamentares, no dia em que a gente fez um ato de solidariedade ao povo palestino, que foi o primeiro ato que reuniu dezenas de parlamentares, né, Fernanda? Um deputado se posicionou na frente da mesa e nós tiramos ele da frente da mesa para que o ato pudesse ser realizado. Essa é a acusação.
A acusação é porque eu, naquele dia sozinho, contra outros 20 parlamentares, reagi à votação de uma matéria na Comissão de Segurança Pública, onde eu fiquei sentado, e um outro deputado se dirigiu a mim de maneira agressiva, com um vídeo que tem de sobra, circulando, para quem queira fazer a sua avaliação. Ou eu estou sendo julgado, acusado e condenado por tudo isso, mas porque essa condenação é a tentativa de calar, de cercear uma posição política com características bastante evidentes. A partir do momento que num processo, seja ele administrativo, político ou judicial, você tem, na inicial, a solicitação de um conjunto de responsabilizações, sem a delimitação exata de que comportamento ao qual se está referindo, você já tem, evidentemente, um processo de antemão viciado. E é por isso, e esse era o lugar, é a Comissão de Constituição e Justiça que deveria se debruçar sobre isso. Esse é o lugar para que a gente pudesse propor a inépcia da petição inicial, como os advogados que me assessoram, Dr. Maimone e demais, assim o fizeram, com apoio, com auxílio de grupos de juristas, da nossa equipe da liderança e do mandato. Sabem quantas vezes, aí vem o segundo elemento, eu tinha me indisposto com o relator, presidente, o deputado Paulo Magalhães, antes desse processo no Conselho de Ética? Nenhuma. Nunca frequentei a casa dele, ele não frequentou a minha. É verdade que eu tenho aqui bons e valorosos amigos, mas não sou o deputado que frequenta o futebol, não sou o parlamentar que vai com bastante frequência às festas, apesar de gostar muito de festa. Não sou o parlamentar que está presente no conjunto das rodas do café, apesar de gostar de conversar também na roda de café, e quando faço, tenho excelentes encontros com deputados com quem tenho afinidade política, e mesmo aqueles que não têm afinidade política, mas gostam de conhecer as respectivas histórias. Mas eu não posso ser chamado do que se convencionou dizer de um deputado popular entre os seus pares ou entre os colegas. De fato, não sou. Mas eu não tinha nenhuma animosidade com o deputado Paulo Magalhães. Para dizer a verdade, conhecia muito pouco. Muito pouco. E sempre que passava por ele, o cumprimentava de maneira respeitosa, como ele me respondia de maneira respeitosa. Inclusive, talvez, por essa ausência de conhecimento prévio, eu tenho muita dificuldade. Ontem um jornalista virou para mim, com a maior boa vontade do mundo, e disse o seguinte: olha, deputados estão dizendo que uma dificuldade é que você não procura de maneira mais simpática para a conversa, falando sobre o conjunto dos temas. E eu disse para o jornalista: eu não vou mudar isso. Eu me coloco à disposição para tratar da representação no conjunto dos seus termos, com as bancadas, com os deputados, mas eu não vou fingir uma simpatia que não tenho, a não ser quando queira ter, ou quando haja reciprocidade nessa simpatia, para forçar
uma aproximação que garanta o voto contra a cassação do mandato. Talvez por isso eu tenha alguma dificuldade em procurar o deputado para dizer em determinados momentos, com aquele tapinha nas costas, dá uma forcinha aí. O deputado Paulo Magalhães foi quem me parou no corredor da Câmara, quando ele ainda não era designado relator. Roberto está aqui, da liderança do PSOL. Roberto, que não está aqui nesse momento, logo que a representação chegou no Conselho de Ética, ele me disse: o clima é ruim. Passado algum tempo, por uma situação trágica da minha vida, ele disse que o clima tinha mudado. E o que aconteceu de trágico na minha vida foi o falecimento de minha mãe, alguns dias depois do protocolo da representação. Talvez por isso, vendo a minha defesa prévia no Conselho de Ética, o deputado Paulo Magalhães me parou no corredor, mais especificamente, ali naquela rampinha que dá entre a entrada do corredor das comissões no encaminhamento ao plenário. E virou para mim e disse: vi a sua defesa, conte comigo, não podemos deixar que essa injustiça aconteça. Eu agradeci e nada mais fiz, continuei o meu caminho. Um dos possíveis relatores não aceitou a tarefa, e aí houve um ressorteio. E nesse novo sorteio, então, o deputado Paulo Magalhães foi indicado como relator. Alguns celebraram, aliados próximos. Eu me mantive exclusivamente a esperar. Nada fiz. Para não dizer que falei com ele nenhuma vez, o deputado Chico Alencar virou para mim e disse: é importante você falar com o Paulo, que é o novo relator, apresentando as suas razões. No plenário da Câmara, um dia, eu virei para ele e falei: relator, se tiver alguma dúvida sobre os meus argumentos e a representação, estou à disposição. No que ele já respondeu, com uma cara diferente, que poderia ser motivado pelo fato de ser relator, ok. Muito diferente do deputado que tinha me encontrado no corredor da Câmara. Mas daí, isso é um problema dele. O parlamentar, ele se comporta como bem entende. E ninguém deve a mim palavras de simpatia ou algo parecido com isso. O que eu fiz a partir daquele momento? Esperei. Mais uma vez. No dia em que se anuncia no Conselho de Ética que ele leria o seu relatório, numa manobra que foi realizada e que, confesso que me chateou, porque a leitura da representação contra mim estava marcada em um dia, e ela foi então marcada no mesmo dia, depois, ou seja, foi remarcada para ser feita a votação da deliberação no mesmo dia em que seria julgado o deputado Chiquinho Brazão, acusado do cometimento do assassinato, de ser o mentor do assassinato de Marielle. Então foi marcado no mesmo dia, porque isso, evidentemente, gera para a esquerda uma situação de desconforto. Você celebra a responsabilização do Chiquinho Brazão, ou você reage e se revolta com aquela posição que foi de admissibilidade no processo relativo a mim. Quando o presidente do Conselho de Ética perguntou: deputado Glauber, quer apresentar as suas razões? Eu simplesmente disse: o relator já as conhece. Eu vou esperar a sua manifestação para que eu possa falar logo depois. E, para surpresa de muitos, não minha, ele propôs, então, a admissibilidade. Mesmo depois de ter votado a abstenção
em relação à cassação de Chiquinho Brazão, utilizando o argumento que não está lá para caçar colegas. Palavras ditas por ele. Presidente, eu vou pedir a sua compreensão. Provavelmente essa é a última defesa que eu faço de maneira mais robusta, passando por todos os elementos políticos, mas também técnicos da defesa, em relação ao tempo. Essa Comissão de Constituição e Justiça, relator, tinha que se debruçar, mesmo entendendo a delicadeza política de um elemento, que eu inclusive expus ao senhor, mas tem uma questão que é evidente. Em qualquer processo, seja ele administrativo, judicial ou político, é um princípio constitucional a necessidade de imparcialidade mínima por parte do julgador. O deputado Paulo Magalhães, nas primeiras sessões do Conselho de Ética, disse, abre aspas, eu não quero caçar Vossa Excelência, não. Agora, que Vossa Excelência merece, merece. Sim, eu não quero caçá-lo. E ele repete, mas que Vossa Excelência merece, merece sim. Seria esse o relator que depois avaliaria as testemunhas, a prova e o depoimento, que fala isso nas primeiras sessões do Conselho de Ética. A partir daquele momento, como é que eu poderia ter qualquer tipo de expectativa de alteração da posição do relator que não fosse, evidentemente, a sustentação do processo de cassação? Depois disso, algo que eu, inclusive, não sabia, e que foi para mim revelado a partir de uma matéria do jornalista Bernardo Melo Franco. Obrigado. Que foi uma agressão cometida pelo próprio relator nas dependências da Câmara dos Deputados a um escritor. Ah, mas isso é outra coisa. Isso não tem nada a ver com o processo administrativo do Conselho de Ética Política ou Judicial. Não é verdade. Esse é um elemento evidentemente jurídico. Quem cometeu um assassinato não pode ser julgador de um assassinato. Quem cometeu corrupção ou casos descritos na legislação como ações corruptas não pode ser o julgador de casos relacionados a essa mesma ação. Por quê? Porque no direito, na filosofia, como na vida, existe a chamada expiação de culpa. Você quer fazer com que aquele que está sendo julgado posteriormente por uma ação que você já cometeu no passado, sirva, no português mais popular, para limpar a sua barra. E esse caso, esse elemento, ele é fundamental também para poder se determinar a suspeição do relator, que deveria ter sido avaliada por esse Conselho de Ética. Em deferimento de testemunhas, a defesa tinha e tem uma tática evidente. Eu não deixaria de me posicionar sobre a minha reação ao provocador do MBL, mas eu demonstraria quem eram os articuladores da agressão, que o sujeito estava pago para fazê-lo, e aí não sou eu que estou falando, foi ele quem disse. No depoimento que deu no Conselho de Ética, disse que estava pago, que é pago pelo MBL. Para exercer qual atividade? Ele teve dificuldade em dizer a dificuldade. Eu não preciso, eu só estou me atendo a fatos. Foi ele quem disse que é pago para isso. Então, a tática da defesa: se manifestar sobre a reação ao provocador, mostrar o que é o MBL e mostrar um sujeito oculto que está presente desde o período da representação, que é o ex-presidente da Câmara,
Arthur Lira. Metade das nossas testemunhas falavam especificamente do modus operandi do ex-presidente da Câmara. Porque eu não sou o primeiro. Posso até ser o último, mas eu não sou o primeiro com quem ele utilizou desse tipo de expediente, da tentativa de silenciamento. E ele não usa isso só em relação a mandatos parlamentares. Ele usa com jornalista, ele usou com a sua ex-esposa, ele usou com apresentadores, que era tentar coagir, às vezes não aparecendo diretamente, tentar e forçar uma negociação pelo silenciamento, e quando esse silenciamento não vem, utilizando os instrumentos que estavam à sua disposição para calar. E eu vou falar aqui com toda tranquilidade. Comigo não vai funcionar. Não vai funcionar. Se Arthur Lira quiser me ver calado, ele vai ter que me matar. Porque eu não vou deixar de dizer aquilo que tenho que dizer. Posso fazer isso com tranquilidade, posso fazer isso com serenidade, posso fazer isso sem um discurso apaixonado, mas deixar de dizer, eu não vou deixar de dizer. O indeferimento das testemunhas, de metade delas, então, foram um evidente cerceamento da defesa. Por quê? Porque mostrava um modus operandi evidente, que estava sendo utilizado contra mim, mas que já foi utilizado com várias outras pessoas. E esses depoimentos comprovariam, mostrariam isso. E como é que um relator é quem determina a testemunha que pode ser ouvida ou que não pode? O relator, em determinado momento, diz que eu trabalhei pela protelação dessa ação. Aqui se trata de evidente mentira. É justa a protelação em determinados casos? Sim. A obstrução, a protelação pode ser instrumento legítimo para enfrentar uma perseguição. Mas quem foi que colocou no mês de dezembro esse relatório no sistema? Foi o relator. Eu fiquei os meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março, até chegar o mês de abril, sem saber qual era o conteúdo do relatório. Porque esse relatório estava sob sigilo. A pergunta que eu faço, que protelação é essa, se quem definia o momento de leitura do relatório era ele e não eu? A minha questão não é pessoal com o deputado Paulo Magalhães. Não tinha relação com ele e continuo sem ter até o dia de hoje. Mas não posso me calar. Como não posso me calar também sobre a denúncia que já tinha feito no Conselho de Ética. O fato de, nesse período, o relator, e ele não desmentiu isso em momento nenhum, ter indicado emendas do orçamento secreto em quantidade milionária para municípios em que fica evidente que ele não pode esconder que ele é o autor, desvirtua a representação política. Eu sei e tenho consciência de que, quando trato desse tema na Câmara, eu gero desconforto, descontentamento. Mas o fato é, emendas do orçamento secreto desvirtuam a posição. Deputado Glauber, Vossa Excelência já atingiu o tempo regimental de 25 minutos da sua fala, mas essa presidência vai conceder mais 12 minutos e 30 segundos para que Vossa Excelência possa concluir a sua defesa. Obrigado.
Presidente, inclusive depois disso, eu também vou me deslocar, porque eu estou com um voo marcado, com um ato que está marcado hoje no Rio de Janeiro. Tem mais de 40 caravanas das mais variadas regiões, tem ônibus saindo, inclusive, de São Paulo, então também vou ter que ir lá, senão não chego a tempo do ato. E já quero, de antemão, agradecer a todo mundo que está mobilizado e se movimentando. Eu sei que esse é um tema que incomoda, mas o fato é, desvirtua a representação a forma como o recurso público tem sido utilizado. Não é razoável que o ex-presidente da Câmara, numa ligação, retire do objeto original de uma comissão, como foi dito pelo deputado Zé Rocha, 300 milhões de reais. Isso desvirtua qualquer representação. Eu falei do quadro de Alzheimer da minha mãe. Depois que minha mãe faleceu, eu, evidentemente, tocado e atravessado pela situação dela, acabei vivendo isso de uma forma muito dura, passei a pesquisar e procurar mais sobre o Alzheimer. E fui descobrir que no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro estão os centros mais avançados de pesquisa sobre o Alzheimer. Procurei, então, Tarcísio, um dia o coordenador do centro do Rio e perguntei para ele o seguinte: quanto o senhor precisa por um ano para sustentar as atividades nesse centro de pesquisa, que é o mais avançado do Brasil, junto com o Rio Grande do Sul? Ele falou, R$1 milhão. É justo, numa ligação, você transferir 300 milhões de reais, como foi denunciado pelo deputado Zé Rocha de uma comissão, 300 milhões de reais que dariam para sustentar o centro mais avançado de pesquisa sobre o Alzheimer por um período de 300 anos. Senhores deputados, posso falar isso de maneira tranquila, educada, mas não vou deixar de dizer. Isso desvirtua a representação e é imoral. No Conselho de Ética, a imagem que se procurou dar à minha pessoa é: Glauber é uma pessoa violenta. Eu nunca fui à atividade de ninguém para tentar interromper a atividade de outras pessoas. No caso do provocador, foram 7 vezes. 7 vezes. Aqui na Câmara foi a 5ª. Mas depois disso, ele não teve dificuldade, ele manteve a audácia de fazê-lo por mais 2 vezes. Porque isso dá grana, porque ele era pago para isso, e porque ele achou que com isso conseguiria se eleger vereador na cidade do Rio de Janeiro. Acabou perdendo. Eu não tenho mais raiva desse rapaz. Falando sinceramente. Às vezes tem até um pouco de pena. Inclusive agora saiu do MBL, porque fez o serviço sujo, aí foi descartado, aí agora está procurando se encostar em algum outro grupo político. Eu não duvido, inclusive, que daqui a pouco esteja me esperando mais uma vez. É provável que eu nem reaja a isso, não por ausência de indignação, mas é porque isso já se transformou, não de compaixão, mas num sentimento em determinados momentos de pena. Por formatar sua vida para fazer isso. Eu sou duro no embate político com os parlamentares. Posso, em determinados momentos, inclusive, ultrapassar o tom. Agora, perguntem para o conjunto dos trabalhadores da Câmara dos Deputados qual é a minha relação de respeito com eles. Não tem coisa para mim mais emocionante, que mais me preenche, quando o pessoal do café, da limpeza, os trabalhadores administrativos, quando eu vou passando pelo corredor, eles vão: vai firme, estamos junto contigo, estamos orando, estamos rezando. Nesses 9 dias, inclusive, que passei aqui em greve de fome, foi para mim um momento de muito aprendizado.
Conheci a Câmara escondida, inclusive, que o grande público não conhece. Aliás, senhoras e senhores, é um absurdo o que é o banheiro dos trabalhadores terceirizados da Câmara, onde eu tomava banho todos os dias. Muito diferente do luxo que, em determinados momentos, tem os palácios ou o espaço institucional. Se eu tivesse atacando moralmente ou sendo violento ou agressivo com alguns desses trabalhadores, eu seria o primeiro a dizer, tenho que ser caçado, ou me casse. Mas nunca fui e não serei. Porque eu tenho um enorme respeito por eles. Agora, com o deputado, não. Com o deputado, eu tenho que manter posição dura. Eu estou aqui para representar o conjunto daqueles que me confiaram essa tarefa. E ser duro não quer dizer que, em determinados momentos, não posso, inclusive, extrapolar de determinadas posições e pedir desculpas. Já fiz isso. Agora, nesse processo, eu fui várias vezes instado a pedir desculpas. Glauber, pede desculpas para diminuir essas tensões. Pede desculpas. E muita gente fazendo isso da maneira mais solidária possível, mais preocupada. Senhoras e senhores, eu não posso pedir desculpas. Eu não tenho do que pedir desculpas. Eu não posso me ferir de morte. Eu sou o primeiro a, quando avalio que errei, procurar e fazer o pedido de desculpas. Eu não tenho dificuldade em fazê-lo. Agora, pedir desculpas sem considerar que errou é uma agressão para mim maior do que a perda do mandato. E isso eu não posso fazer. Por que de dezembro até o mês de abril esse processo ficou parado no Conselho de Ética? Porque eu sou testemunha de um inquérito que está correndo na Polícia Federal sobre o chamado orçamento secreto. E eu não deixei de dizer em momento nenhum, que no meu depoimento, inclusive, falei especificamente sobre a ação do ex-presidente da Câmara e daquilo que se transformou em uma lavanderia do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que é o município de Rio Largo. Eu duvido, e falo isso respeitosamente, qualquer deputado de Alagoas defender o que o senhor Arthur Lira fez com seus aliados no município de Rio Largo. Um município que recebeu, num intervalo curtíssimo de tempo, mais de 90 milhões do orçamento secreto, onde o seu ex-prefeito, aliado do ex-presidente da Câmara, já foi preso não sei quantas vezes, onde disse publicamente em uma das operações que foi pego com grampo, quero meu dinheiro, e não quero que desconte INSS não, porque é dinheiro roubado. Está lá a gravação. E não sou só eu que digo isso. Os parlamentares que foram chamados e que respondem como testemunhas nesse inquérito da Polícia Federal são das mais vertentes políticas. Não é só gente de esquerda, não. Esse inquérito e outras investigações, elas não vão parar a depender do tom de voz que eu venha a utilizar na Comissão de Constituição e Justiça, nem da marcação para o dia 1º de julho do meu processo de cassação no plenário da Câmara. Até porque quem tem que tratar disso não sou eu. Eu tenho que me colocar à disposição, como testemunha que fui, para dizer tudo aquilo que vi. Deputados e todos que estão aqui,
não teve até hoje um único parlamentar que chegasse para mim, concordando ou discordando de mim, para dizer: Glauber, o Arthur Lira não tem nada a ver com isso. Todos, absolutamente todos que chegam perto de mim dizem: você não ajuda, ou pelo menos uma parte deles, porque você não para. Mas o Arthur levou isso para o lado pessoal. Não teve nenhum que disse que não é ele. Ninguém na Câmara. Todo mundo sabe que ele é quem está movimentando esse processo. Ninguém se arrisca a dizer que não é. Eu lamento. Acho, inclusive, que ele está sendo irracional. Porque imaginar que me caçar vai facilitar alguma coisa da vida dele é o contrário. Um cadáver político tão pequenininho como eu vai se transformar numa força ainda maior de denúncia contra ele. Ou ele está achando que por me caçar isso está resolvido? É evidente que não. Mas talvez por estar trabalhando com o fígado, está inclusive do ponto de vista racional, deixando a razão de lado. Mas isso é ele quem tem que resolver, não sou eu. Um dos momentos mais difíceis da minha vida foi a execução do meu cunhado, na cidade do Rio de Janeiro. Eu vi o que um homicídio faz para estraçalhar uma família. E naquele momento, já vou concluir, presidente. Tinha muito mais a dizer sobre cada um dos elementos aqui, mas vou terminar. E naquele momento, quando você sofre determinadas dores, você passa a ser sensível a dores que você não tinha vivenciado. Para mim foi revoltante saber que a minha companheira estava com uma orientação de escolta essa que num primeiro momento foi proporcionada pela presidência da Câmara, que ela sobe então até o presidente da Câmara, ao ex-presidente na época, vira para ele e diz: tem uma orientação de continuidade da escolta. E ele diz: pode contar. E ainda fala para ela: é chato, né, andar com escolta? E no mesmo dia, quando eu subo na tribuna para fazer uma reclamação banal, importante, mas que eu não utilizei. Para concluir, deputado Glauber, por favor. Mas que eu não utilizei nenhum adjetivo, Chico, mas porque eu reclamei, porque as galerias estavam fechadas para o acompanhamento das pessoas em relação ao que estava ali acontecendo. O ex-presidente da Câmara vai e corta a escolta de Sâmia, que tinha uma orientação política e uma orientação jurídica, investigativa, para continuar com a escolta. E que a gente não podia nem publicamente revelar isso, porque isso envolvia questões de segurança. Esse é o grau de perseguição. Isso, para mim, é muito pior do que operar uma tentativa de cassação. Sinceramente, consegue ser pior. Eu estava com um argumento aqui para tratar de cada um dos pontos. Sei que essa Comissão de Constituição e Justiça vai avaliar a posição do relator de hoje. Volta terça ou quarta, presidente, da semana que vem? Já tem data prevista? Que vai ser feito pedido de vista? Já tem indicativo, não?
Eu vou, após a concessão do pedido de vista, eu vou informar a data da próxima reunião. Seja terça ou quarta-feira da semana que vem, vai ser apreciado. E depois de 60 dias, que na nossa avaliação cai no dia 1º de julho, eu vou enfrentar essa votação no plenário da Câmara dos Deputados. Presidente, relator, deputados e deputadas que estão aqui e aqueles que não estão aqui nesse momento, estou à disposição para apresentar as razões a cada um e a cada uma dos senhores. Não vou deixar de fazê-lo, mas não vou modificar a linha da minha orientação política para ser salvo no plenário. Sabe por quê, presidente? E por aí eu termino. Porque senão, imaginem o que aconteceria. Se eu, a partir de então, mudo o tom, passo a rir para todos os deputados, cumprimentar a todos, abraçar, deixar de dizer aquilo que orienta a minha posição política, eu vou ser um cadáver político no exercício do mandato. Eu já vou estar previamente, pessoalmente me caçando. Isso eu não posso fazer. Então eu nem posso estar manietado, eu posso exercer uma relação de respeito com todos e todas, e quando isso não acontecer, eu posso refletir sobre isso, inclusive dizer, olha, ali pisei na bola. Agora eu não posso modificar o que é a essência da orientação política do mandato, porque se eu faço isso, eu não vou ter o respeito de nenhum dos senhores, nem de nenhuma das senhoras. Isso eu não posso fazer. Obrigado.